O que os astronautas usam para se proteger da radiação espacial? Os astronautas utilizam visores de ouro verdadeiro para proteger os olhos dos raios cósmicos prejudiciais e da intensa luz solar no espaço. Esses visores especiais não são apenas um acessório de moda. Eles desempenham um papel crucial na proteção dos astronautas durante as missões. O ouro é ideal para essa finalidade, pois reflete quase toda a luz e não se corrompe. Quando os astronautas saem para o espaço, eles enfrentam uma luz solar, que pode ser 100 vezes mais intensa do que na Terra. Sem a proteção adequada, seus olhos podem ser danificados pelos raios ultravioleta. Assim, esses visores de ouro combinam praticidade e um toque de luxo, garantindo a segurança dos astronautas e um visual estiloso na imensidão do espaço. É uma escolha inteligente na exploração do último fronteira, não é mesmo? A Willis Tower, anteriormente conhecida como Sears Tower, foi o edifício mais alto do mundo de 1973 até 1998, alcançando impressionantes 442 metros. Essa maravilha arquitetônica possui 110 andares, cada um com um design único que inclui uma série de recuos, criando uma silhueta que se tornou sinônimo do horizonte de Chicago. Elevando-se sobre a cidade, oferece não apenas um espaço para negócios, mas também uma experiência emocionante para os visitantes. O Skydeck no 103º andar proporciona aos convidados a emoção de pisar em caixas de vidro que se estendem além da borda do edifício, oferecendo vistas de tirar o fôlego da cidade abaixo. Por 25 anos, a Willis Tower dominou o horizonte global, superando estruturas famosas como o Empire State Building. Hoje, pode compartilhar o destaque com outros edifícios impressionantes, como as Torres Petronas e o Taipei 101. No entanto, a Willis Tower continua sendo um símbolo duradouro da engenhosidade humana e da excelência arquitetônica. Na próxima vez que você avistar esse gigante, lembre-se de seu legado como pioneira em design urbano e engenharia. Difícil de acreditar, mas a primeira-dama nem sempre é a esposa. O título de primeira-dama dos Kaisai-Hamawa pode ser ocupado não apenas pela esposa do presidente. Se o presidente não for casado, essa função pode ser desempenhada pela filha, sobrinha ou até mesmo pela irmã. Isso significa que as responsabilidades da primeira-dama, que frequentemente incluem atividades sociais, organização de eventos e apoio a diversas iniciativas, podem ser assumidas por mulheres da família. Por exemplo, se o presidente for solteiro, sua filha pode ocupar essa posição importante, assim como um capitão de turma pode pedir a um primo para substituí-lo no anúncio da manhã, se não puder comparecer. Esse aspecto único do papel da primeira-dama destaca a flexibilidade e a importância das mulheres na liderança americana, mostrando que a influência feminina é uma parte essencial da presidência, independentemente do estado civil. Não é incrível como a história pode mudar as regras? Prepare-se para o emocionante Zarpato, um show radical com motociclistas corajosos realizando manobras incríveis dentro de uma enorme esfera metálica. Eles aceleram em círculos, usando a força centrífuga para desafiar a gravidade, e conseguem subir pelas paredes verticais e horizontais. Imagine a adrenalina ao vê-los passando, girando e rodopiando em velocidades impressionantes. Zarpato não é apenas um show, é um espetáculo cheio de adrenalina que mantém o público na expectativa. A habilidade e precisão necessárias para manobrar em espaços tão apertados, mantendo o controle, são realmente impressionantes. O público frequentemente fica maravilhado, torcendo pelos motociclistas por sua coragem e talento. Você já viu algo assim? Zarpato combina habilidade, emoção e um toque de perigo, tornando-se imperdível para os amantes de aventura e para as famílias. Prepare-se para se surpreender com galáxias ocultas em nossos céus. Em 1995, astrônomos decidiram observar mais de perto uma área aparentemente vazia do céu na constelação da Ursa Maior, usando o telescópio espacial Hubble. Durante 10 dias emocionantes, eles se concentraram nesse pequeno ponto, capturando meticulosamente a fraca luz que chegava do vazio. O que descobriram foi nada menos que impressionante. A imagem que criaram, conhecida como Hubble Deep Field, revelou milhares de galáxias agrupadas naquele minúsculo pedaço do cosmos, algumas a até 12 bilhões de anos-luz de distância. Cada pequena mancha de luz naquela imagem era uma galáxia, repleta de estrelas e planetas, muitos dos quais se formaram pouco tempo após o Big Bang. Essa descoberta revolucionária mudou nossa compreensão do universo para sempre.
Ela nos mostrou que até mesmo as partes aparentemente vazias do espaço estão cheias de atividade e história, desafiando nossas ideias sobre como as galáxias estão distribuídas pelo universo. O Hubble Deep Field nos ensina que, às vezes, os mistérios mais profundos estão bem diante de nossos olhos. Na Filadélfia, a cidade do amor fraternal, existe uma regra curiosa que proíbe a venda de pretzels embalados. Essa lei estranha destaca a rica história da cidade com esse lanche icônico, que se tornou um favorito tanto para os moradores quanto para os turistas. Normalmente, os pretzels macios são vendidos por vendedores de rua, quentes e fresquinhos, tornando-os o lanche perfeito para quem está em movimento. Acredita-se que a lei garante que todos possam experimentar o verdadeiro sabor e a textura de um pretzel recém-assado, em vez de uma versão seca de embalagem. Curiosamente, essa regra é apenas um exemplo de como a cidade adora celebrar suas tradições culinárias. Portanto, se você estiver na Filadélfia, não deixe de comprar um pretzel macio com um vendedor e descubra por que essa lei existe. Não dá vontade de sentir a mágica de um pretzel fresco enquanto passeia pelas ruas históricas? Acredite ou não, estalos de dedos podem substituir aplausos. Em várias culturas ao redor do mundo, os estalos de dedos são uma forma única de expressar gratidão, em vez dos tradicionais aplausos. Imagine estar em um show ou evento esportivo, onde todos no estádio estalam os dedos em uníssono. O som será completamente diferente, criando uma sonoridade rítmica e quase hipnotizante, que pode soar como um zumbido. Essa nova forma de expressar entusiasmo pode se tornar uma alternativa vibrante, especialmente em lugares onde aplausos são menos comuns ou considerados muito barulhentos. Pense na atmosfera que isso criaria. Em vez do barulho dos aplausos, você ouviria uma sinfonia de estalos, adicionando uma nova energia aos eventos. Essa prática não só pode fortalecer o senso de comunidade entre os fãs, mas também ajudar na concentração e no ritmo. Então, e se estádios ao redor do mundo adotassem essa tradição dos estalos? Isso traria um novo som de gratidão que nem imaginávamos. Surpreendentemente, isso é verdade. Os bancos podem errar. Em 2005, o mundo financeiro foi abalado por um incidente em que um banco japonês vendeu acidentalmente ações da GCOM por $610 mil, um valor muito acima do esperado. Esse erro não apenas surpreendeu os investidores, mas também gerou debates sobre a confiabilidade das instituições financeiras. Erros como esse podem ocorrer por várias razões, como mal-entendidos ou falhas técnicas. Esse caso específico levou a uma revisão cuidadosa dos processos e práticas do banco. Após um erro tão grave, o banco teve que agir rapidamente para corrigir a situação, o que incluiu tentativas de recuperar as ações e lidar com investidores insatisfeitos. Os mercados financeiros podem ser imprevisíveis, e até os profissionais mais experientes não estão imunes a erros. Este incidente nos lembra da importância de estar atento nas transações financeiras. Que outras surpresas o mundo financeiro pode nos trazer? Você sabia que o primeiro autor veio da Suméria? Por volta de 2300 a.C., um escriba chamado Enheduanna entrou para a história como o autor mais antigo conhecido, mudando para sempre nossa percepção da literatura. Vivendo na antiga Mesopotâmia, Enheduanna não era apenas um escritor, ele também era sumo sacerdote e uma figura central nas práticas religiosas. Sua obra mais famosa inclui uma coleção de hinos religiosos, habilidosamente gravados em escrita cuneiforme em tabuletas de argila. Esses hinos celebravam a deusa Inanna e expressavam profunda devoção, oferecendo um vislumbre da vida espiritual da época. A voz única e a perspectiva de Enheduanna nos proporcionam conhecimentos valiosos sobre a antiga cultura e religião sumérias. É especialmente notável que ele assinava suas obras, estabelecendo o conceito de autoria na literatura. Esse ato de afirmar sua identidade através da escrita lançou as bases para inúmeros autores que vieram depois dele, tornando Enheduanna não apenas um contador de histórias, mas um pioneiro no mundo da expressão escrita. Não é interessante pensar em como uma única pessoa pode mudar o curso da história? Difícil de acreditar, mas a África abrange os 4 hemisférios. Este incrível continente se estende pelo Equador e faz fronteira com os hemisférios norte e sul. A área da África é quase 12 milhões de milhas quadradas, tornando-a não apenas um dos maiores continentes, mas também um dos mais diversos. Desde o deserto do Saara, no norte, até as florestas tropicais verdes da África Central, suas paisagens variadas são lar de uma rica diversidade de vida selvagem, culturas e idiomas.
Mais de 1,2 bilhão de pessoas chamam a África de lar, representando milhares de grupos étnicos diferentes. Cada região é famosa por suas tradições, culinária e música únicas, tornando o continente vibrante e cheio de vida. Seja a majestosa montanha Kilimanjaro ou os mercados movimentados de Marrakech, a África oferece experiências inesquecíveis. Não é incrível como um único continente pode reunir tanta diversidade? Cientistas descobriram que seus polegares têm seu próprio pulso. Isso pode te surpreender, mas cada um dos seus polegares é irrigado por um vaso sanguíneo chamado artéria radial. Essa artéria importante corre ao longo do lado do polegar no seu pulso, fornecendo um suprimento dedicado de sangue rico em oxigênio, que mantém seus polegares funcionando bem. A artéria radial não só ajuda a manter a saúde dos seus polegares, mas também desempenha um papel notável nas suas atividades diárias. Quando você realiza tarefas como enviar mensagens, tocar um instrumento ou fazer artesanato, seus polegares dependem desse fluxo sanguíneo vital para se moverem de forma suave e eficiente. Curiosamente, você pode até medir seu pulso diretamente no seu polegar. Ao pressionar suavemente no lugar certo, você pode sentir o leve batimento que indica a vida fluindo por esse dígito pequeno, mas significativo. Essa conexão destaca o design intrincado dos nossos corpos, enfatizando que cada parte tem seu papel, não importa quão pequena. Então, da próxima vez que você usar suas mãos, lembre-se de que seus polegares não são apenas essenciais para gestos como o joinha. Eles são partes vivas de você, com seu próprio batimento cardíaco. Você sabia sobre a tradição secreta de homenagear no Disneyland? Ao longo dos anos, o Disneyland, frequentemente chamado de o lugar mais feliz da Terra, se tornou o cenário de um ritual inesperado e emocionante. Pessoas espalham as cinzas de seus entes queridos, especialmente na mansão mal-assombrada. Embora o parque tenha regras rigorosas que proíbem essa prática, há rumores de visitantes que secretamente prestam homenagem a seus parentes falecidos no ambiente assustador da mansão mal-assombrada. Para muitos, esse lugar guarda memórias preciosas, tornando-se significativo para sentir uma conexão mesmo após a morte. Embora os funcionários do parque sejam treinados para lidar com essas situações de forma delicada, eles frequentemente lembram os visitantes de levar suas memórias com eles. Essa mistura de nostalgia e amor adiciona uma camada extra à atmosfera mágica do Disneyland, levantando a questão: até onde você iria para honrar a memória de um ente querido? Você já se perguntou por que Robin Williams amava jogos? Esse querido ator e comediante era conhecido não só por seus filmes e stand-ups, mas também como um gamer apaixonado. Robin frequentemente trazia sua natureza brincalhona para o mundo dos jogos, especialmente durante intensas sessões de Call of Duty Online. Ele era famoso por suas piadas afiadas sobre adolescentes na internet, mostrando seu talento para o humor, mesmo nas batalhas virtuais. Uma de suas frases famosas sobre jogos era "cocaína cibernética", destacando não apenas a ação dinâmica, mas também a natureza viciante dos jogos. Para Williams, os jogos não eram apenas um passatempo, eram uma forma de se conectar com os outros e uma oportunidade de escapar da realidade por um tempo. Suas piadas espirituosas, mesmo nas derrotas mais difíceis, tornavam tudo divertido e leve. Isso nos lembra que os jogos podem trazer alegria e risadas, assim como desafiar os jogadores. Você sabia que Williams adorava compartilhar essa paixão com seus fãs? O terrário inteligente Air Garden, antes conhecido como Beecheap Ferret Plus, muda a forma como cuidamos de plantas tropicais para jardineiros modernos. Com um aplicativo simples, este terrário inovador controla a luz e a umidade, garantindo as condições ideais para as plantas. Imagine poder gerenciar as condições do seu jardim indoor diretamente do seu smartphone. Não importa o seu nível de experiência, o terrário inteligente torna a jardinagem acessível e divertida. Ele é projetado para cuidar de diversas espécies tropicais, eliminando a incerteza no cuidado das plantas, fornecendo dados e recomendações em tempo real. Isso significa plantas mais saudáveis e menos estresse para os jardineiros. Além disso, seu design elegante adiciona um toque moderno a qualquer ambiente. Você está pronto para cultivar suas plantas com tecnologia inteligente? Acredite ou não, Blinding Lights é um gigante do streaming. Lançada em 2019, o sucesso de The Weeknd conquistou o mundo da música, tornando-se a canção mais streamada da história, com mais de 4 bilhões de reproduções.
Essa faixa contagiante não só encantou os fãs com seu som retrô, mas também superou o antigo recordista Shape of You em várias plataformas. Serviços de streaming como Spotify e Apple Music mostraram a enorme popularidade de Blinding Lights, que ocupou os primeiros lugares nas paradas por várias semanas e quebrou diversos recordes, solidificando a posição de The Weeknd na cultura pop. Sua melodia irresistível e letras acessíveis sobre saudade e amor ressoaram com ouvintes de todas as idades, criando um fenômeno global. O sucesso da canção destaca a mudança na forma como consumimos música hoje. O streaming se tornou a principal maneira de aproveitar nossas melodias favoritas. Enquanto artistas continuam a lançar novas músicas, a competição pelo título de canção mais streamada permanece acirrada, mas por enquanto, The Weeknd está no topo. O que você acha que torna uma música como Blinding Lights tão popular? O que realmente acontece quando você come grapefruit? O grapefruit não é apenas uma fruta ácida, ele pode afetar a ação de medicamentos. Essa fruta vibrante contém substâncias especiais que podem alterar a forma como seu corpo processa remédios. Especificamente, o grapefruit interfere na ação de enzimas no intestino, que desempenham um papel importante na digestão e absorção de vários medicamentos. Quando você come grapefruit junto com alguns remédios, isso pode levar ao aumento de seus níveis no sangue. Esse aumento pode ser inofensivo para alguns medicamentos, mas também pode elevar o risco de efeitos colaterais perigosos para outros. Por isso, é importante consultar um médico ou farmacêutico antes de combinar grapefruit com qualquer medicamento. Eles podem ajudá-lo a entender os riscos e garantir que sua saúde permaneça em primeiro lugar. Então, da próxima vez que você pegar um grapefruit, pense 2 vezes se você está tomando medicamentos. O que realmente move os trailers de filmes hoje? No início do século XX, os trailers eram exibidos após os filmes, por isso foram chamados de trailers. Naquela época, os cinemas achavam que o público gostaria de ver os anúncios dos próximos filmes depois da exibição principal. No entanto, isso se mostrou problemático, pois muitos espectadores saíam antes do início dos trailers, perdendo as novidades futuras. Percebendo que os trailers precisavam de uma nova estratégia para chamar a atenção, os cinemas mudaram a abordagem e começaram a exibir os trailers antes do filme principal. Essa mudança não só aumentou o interesse do público pelos próximos lançamentos, mas também fez dos trailers uma ferramenta importante no marketing cinematográfico. Hoje, esses trechos emocionantes que você vê no início do filme são criados especialmente para prender sua atenção e gerar expectativa. Eles oferecem uma visão atraente do que está por vir, desde efeitos especiais impressionantes até enredos envolventes. Então, da próxima vez que você se acomodar em seu lugar e as luzes se apagarem, lembre-se, esses trailers são cuidadosamente elaborados para manter seu interesse e desejo de ver mais. Você não vai acreditar no que as bibliotecas guardam sobre direitos humanos. Muitas bibliotecas têm informações que frequentemente são ignoradas nas escolas, revelando verdades alarmantes e humilhantes sobre os direitos das pessoas ao redor do mundo. Esses conhecimentos ocultos convidam os leitores a explorar questões complexas de direitos humanos que geralmente são deixadas de lado nos livros didáticos. Trabalhar com esse material pode nos abrir os olhos para as injustiças enfrentadas por diversas comunidades, ampliando nossa compreensão das dinâmicas sociais e da história. Por exemplo, as histórias de grupos marginalizados, como aqueles que sofrem com discriminação sistêmica, oferecem lições importantes sobre empatia e ativismo. Ao se aprofundar nesses temas, as pessoas frequentemente mudam suas perspectivas, levando-as a refletir criticamente sobre as estruturas sociais e seus papéis nelas. Essa nova consciência pode inspirar conversas e ações significativas que desafiam a ordem estabelecida. Portanto, da próxima vez que você entrar em uma biblioteca, lembre-se de que não é apenas um lugar para estudar. É também um portal para conhecimentos mais profundos que podem nos ajudar a nos tornarmos cidadãos mais informados e compassivos, pronto para descobrir essas verdades. Você sabia que Jackie Chan dublou a fera? Uma impressionante demonstração de seus talentos. Jackie Chan deu voz à fera na versão chinesa do amado filme da Disney, A Bela e a Fera. Ele não apenas dublou o personagem, mas também cantou algumas músicas, mostrando sua incrível versatilidade como ator. Chan, conhecido mundialmente por suas habilidades em artes marciais e carisma, assumiu esse papel único, permitindo que os fãs o vissem de uma nova maneira.
Sua interpretação trouxe um toque especial ao personagem, combinando seu charme dinâmico com a profundidade emocional da fera. Esse fato interessante dos bastidores destaca o quão adaptável Jackie Chan é, criando personagens memoráveis de diversas formas. O talento multifacetado de Jackie Chan prova que a expressão artística não tem limites, encantando espectadores de diferentes culturas e idiomas. Você consegue imaginar como soa sua voz icônica junto com os majestosos rugidos da fera? Você adivinha o que realmente ajuda os iaques selvagens a sobreviver? O iaque selvagem é uma criatura incrível que vive a mais de 6.000 metros de altura. Ele é encontrado em regiões montanhosas rigorosas da Ásia Central e é perfeitamente adaptado ao frio intenso e ao ar rarefeito. Sua pelagem densa e luxuosa não só o aquece, mas também o protege do vento cortante e da neve pesada. Você já viu sua cauda elegante? Ela não é apenas para enfeitar. A cauda funciona como um repelente natural, ajudando os iaques a se livrarem de insetos incômodos nos meses quentes. Os iaques selvagens são fortes e conseguem carregar cargas pesadas, o que destaca sua resistência natural. Eles se alimentam de gramíneas duras que outros animais não tocam, tornando-os verdadeiros sobreviventes em condições extremas. Essas criaturas incríveis desempenham um papel importante em seu ecossistema, conectando seus habitats montanhosos com os humanos através da pecuária tradicional. Não é impressionante como esses animais se adaptaram a condições tão desafiadoras? Você sabia que astronautas perdem massa óssea no espaço? Durante missões longas, eles podem perder até 2% da sua massa óssea. Esse fato incrível está relacionado ao ambiente de microgravidade na Estação Espacial Internacional. No espaço, as forças normais que agem em nossos corpos, como a gravidade, são muito reduzidas, o que resulta em falta de carga nos ossos. Quando os ossos não são carregados, eles começam a perder densidade, o que é especialmente preocupante para astronautas que passam muito tempo longe da Terra. A NASA estuda esse fenômeno há anos e implementa várias medidas, como treinos especiais e suplementos alimentares, para ajudar a minimizar esses efeitos. Astronautas fazem exercícios de força por cerca de 2 horas por dia para manter seus ossos fortes e saudáveis. Apesar desses esforços, a pesquisa continua para encontrar as melhores soluções para proteger o esqueleto dos astronautas em futuras missões, especialmente com planos de longas viagens a Marte. À medida que a exploração espacial avança, entender e resolver problemas de saúde óssea será fundamental para manter a vida humana fora da Terra. Aço realmente congela a temperatura ambiente? A resposta é sim. O aço está em estado sólido à temperatura ambiente devido ao seu alto ponto de fusão, que é cerca de 1.500 graus Celsius. Isso significa que quando o aço é produzido, ele começa como um metal derretido e congela, ou se solidifica em sua forma final enquanto esfria. É surpreendente pensar em como esse processo confere ao aço resistência e durabilidade. No entanto, embora o aço pareça sólido, ao longo do tempo ele pode passar por pequenas mudanças. Por exemplo, pode ocorrer uma lenta reação de oxidação que afeta a superfície do aço. Além disso, deformações sob carga podem acontecer se o aço ficar sob pressão por muito tempo. Portanto, embora pareça imutável, o aço é um material dinâmico que pode evoluir, provando que até os materiais mais fortes têm seus segredos sob a superfície. O abalone, um molusco único com uma concha colorida e brilhante, se tornou muito valioso na Ásia por causa de sua carne macia e valor culinário. No entanto, o aumento da demanda levou à sobrepesca, colocando a espécie em risco de extinção. No Reino Unido, onde as populações de abalone diminuíram drasticamente devido à pesca intensa, foram implementadas medidas de proteção. Essas regras visam combater a preocupante queda em seus números e apoiar a recuperação. As ações incluem restrições à pesca, promoção de métodos de pesca sustentáveis e restauração de habitats onde o abalone prospera. Infelizmente, apesar dessas iniciativas, o futuro desse incrível molusco permanece incerto. Cada abalone capturado pode perturbar o frágil equilíbrio dos ecossistemas marinhos, complicando os esforços de conservação. A conscientização sobre a situação é crucial, pois proteger o abalone não apenas preserva a espécie, mas também mantém a saúde dos nossos oceanos. O que podemos fazer para apoiar esses esforços e garantir o futuro do abalone? Você sabia que os papagaios conseguem falar? Essa habilidade incrível está ligada a um órgão chamado siringe, que fica na base da traqueia. Diferente dos humanos que usam as cordas vocais para falar, os papagaios utilizam a siringe para criar uma sinfonia de sons.
Essa estrutura única funciona como um instrumento musical, permitindo que eles produzam uma ampla gama de tons e até imitem a fala humana. As aves conseguem modificar os sons ao alterar a pressão do ar e controlar os músculos ao redor da siringe. Curiosamente, essa habilidade não é apenas para diversão. Ela os ajuda a se comunicar entre si na natureza. Os papagaios podem imitar sons que ouvem ao seu redor, incluindo os de outras aves e vozes humanas. Esse talento os torna animais de estimação populares, além de destacar sua inteligência e natureza social. A capacidade de falar faz com que os papagaios frequentemente se apeguem fortemente aos seus companheiros humanos, tornando-se não apenas animais de estimação, mas parte da família. Não é incrível como essas aves coloridas possuem habilidades vocais tão impressionantes? Você ouviu falar da estrela extrema em Grgy Bessie? Em 2007, astrônomos fizeram uma descoberta incrível que chamou a atenção dos amantes da astronomia. Uma estrela em Grgy Bessie, famosa por sua temperatura extraordinária. Não é apenas uma estrela, sua temperatura é muito mais alta do que a do nosso Sol. Essas descobertas nos lembram o quão vasto e misterioso é o nosso universo. Enquanto os cientistas continuam a explorar o espaço, eles encontram novos mundos e fenômenos que desafiam nossas ideias sobre astrofísica. As condições extremas da estrela em Grgy Bessie não só despertam curiosidade, mas também oferecem pistas sobre a formação de estrelas e seus ciclos de vida. Cada descoberta adiciona um novo detalhe ao quebra-cabeça de como o universo funciona. Com a melhoria dos telescópios e tecnologias, podemos esperar ainda mais descobertas surpreendentes que podem mudar nossa visão do céu noturno. Que outras maravilhas nos aguardam para serem descobertas? Será que existe a palavra depois de amanhã? Essa palavra interessante se refere ao dia seguinte ao amanhã, uma ideia que parece simples, mas tem raízes profundas na história da nossa língua. Depois de amanhã é uma daquelas palavras adoráveis, mas antiquadas, que caíram em desuso, deixando muitas pessoas sem saber seu significado. Originalmente usada na literatura inglesa, você ainda pode encontrá-la em textos antigos, mostrando como a língua muda ao longo do tempo. Essa palavra combina over, que indica algo além, e morrow, uma palavra antiga para o dia seguinte. Apesar de sua raridade hoje, depois de amanhã, é um encantador lembrete da rica diversidade do vocabulário inglês, cheio de joias esquecidas. Não é interessante como algumas palavras desaparecem enquanto outras prosperam? Se você quiser impressionar seus amigos, que tal usar depois de amanhã em uma conversa? Com certeza vai despertar curiosidade. O que realmente impulsiona o sucesso da Netflix? Em 1997, a Netflix começou como um serviço de aluguel de DVDs pelo correio, revolucionando o processo de locação de filmes. Você escolhia seus filmes favoritos online, e eles eram entregues diretamente na sua caixa de correio. Mas a empresa percebeu que os tempos estavam mudando, as pessoas estavam se tornando mais conectadas, e a internet estava se desenvolvendo rapidamente. Em 2007, a Netflix deu um passo ousado e migrou para o streaming, reconhecendo o enorme potencial do conteúdo digital. Essa decisão mudou a forma como consumimos entretenimento, abrindo caminho para as maratonas de séries. Hoje, a Netflix oferece uma vasta biblioteca de filmes e shows, disponíveis com um simples clique. Ao abandonar seu modelo original, a Netflix não apenas se adaptou às mudanças, eles ajudaram a definir o futuro da televisão e do cinema. Você consegue imaginar um mundo sem streaming? É difícil acreditar que já vivemos sem isso. Poucos sabem, mas existe o Chervon Dash, um fenômeno surpreendente que ocorre em algumas partes do Reino Unido, Espanha e sul da França. Está relacionado a mudanças notáveis na espessura da poeira ou na cor da superfície várias vezes ao ano. A magia do Chervon Dash está intimamente ligada ao Saara, pois os ventos frequentemente transportam areia e poeira por longas distâncias. Quando essa poeira do deserto se deposita em outras regiões, pode mudar radicalmente a aparência da paisagem. Imagine tons vibrantes de laranja e vermelho nas paredes ou nas estradas, como uma obra de arte criada pela própria natureza. Moradores e turistas costumam admirar essas transformações súbitas e coloridas, que não apenas impressionam, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas locais. Essa poeira mutável pode afetar a qualidade do solo e até mesmo as condições climáticas. Não é incrível como um pouco de areia pode trazer tanta vivacidade para longe de casa?
E se eu disser que os músculos parecem completamente diferentes? Quando você compara 2,26 kg de gordura com o mesmo peso de músculos, a diferença visual é impressionante. Os músculos são mais densos e compactos, o que faz com que pareçam menores e mais firmes. Por outro lado, a gordura é macia e volumosa, o que significa que ocupa mais espaço. Essa diferença não se refere apenas à aparência. Ela mostra como nossos corpos armazenam energia. O tecido muscular contém mais proteína e ajuda no metabolismo, enquanto a gordura serve como reserva de energia. Assim, os músculos podem ser comparados a uma usina elétrica que alimenta seu corpo, enquanto a gordura é como um gerador reserva que fornece energia quando necessário. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar os papéis dos diferentes tecidos em nosso bem-estar. Você já percebeu como as roupas ficam diferentes depois de ganhar músculos em comparação com o ganho de peso? Você sabia que em Wisconsin eles adoram torta de maçã com queijo? Essa combinação inusitada é até lei e mostra as ricas tradições culinárias do estado. Em Wisconsin, a torta de maçã não é apenas uma sobremesa, é um símbolo de aconchego e calor familiar. A lei reflete uma preferência antiga, onde o sabor doce e picante da torta de maçã combina perfeitamente com o gosto cremoso e salgado do queijo, geralmente cheddar forte. Muitos moradores juram por essa combinação, afirmando que ela eleva a torta a um novo nível. No entanto, para os visitantes que esperam uma torta de maçã clássica sem queijo, essa tradição pode ser uma verdadeira surpresa. Se você estiver em Wisconsin, esteja preparado para aceitar essa combinação inusitada ou pedir educadamente a torta sem queijo. É mais um exemplo de como os costumes locais podem mudar nossa forma de apreciar pratos favoritos. Você se atreve a experimentar a famosa torta de maçã com queijo de Wisconsin? Vamos revelar a verdade sobre a vida nas cavernas. Em Cerro de la Silla, no México, Eliseu Ramos transformou uma modesta caverna em um lar incrível, mostrando a força da criatividade humana. Depois de perder sua casa há mais de 25 anos, Eliseu não deixou que essa perda o derrubasse. Em vez disso, ele arregaçou as mangas e transformou a caverna em um espaço aconchegante com banheiro, sala de jantar e sala de estar. Essa impressionante adaptação destaca como a engenhosidade pode levar a soluções únicas em tempos difíceis. A caverna de Eliseu não é apenas um abrigo, é uma prova de que um lar é o que você faz dele. Com um design cuidadoso e uso inteligente de materiais, ele conseguiu criar um ambiente confortável e acolhedor, em um lugar onde outros poderiam ver apenas limitações. Sua história nos inspira a pensar fora da caixa quando a vida nos apresenta desafios. Quantos outros espaços esquecidos podem ser transformados em lares com um pouco de visão e esforço? Incrível, mas é verdade. O champanhe era arriscado. Nos primeiros dias da produção de champanhe, essa bebida tão amada recebeu o assustador apelido de vinho do diabo. Esse nome preocupante surgiu devido ao sério perigo. As garrafas, sob alta pressão por causa da fermentação, podiam explodir. Imagine, monges habilidosos, buscando a perfeição na vinificação, enfrentavam a terrível ameaça de estilhaços de vidro enquanto trabalhavam em suas adegas. O processo de fermentação instável era um culpado imprevisível, frequentemente levando a acidentes que podiam ferir ou até matar. Apesar desses perigos, os monges não desistiram, vendo potencial na efervescência do champanhe. Sua coragem valeu a pena, transformando essa bebida perigosa em um símbolo de celebração e alegria em todo o mundo. Então, da próxima vez que abrir uma garrafa, lembre-se dos valentes monges que domaram o vinho do diabo e o transformaram em um prazer espumante que apreciamos hoje. Você consegue imaginar que o número de ninhos de tartarugas marinhas aumentou em 85.000%? Nos últimos 40 anos, a Flórida teve um aumento surpreendente no número de ninhos de tartarugas marinhas, de apenas 62 ninhos em 1979, para impressionantes 53.102 em 2017. Esse incrível sucesso está muito ligado à Lei de Proteção das Espécies Ameaçadas, de 1973, que foi fundamental para a conservação desses magníficos seres. A lei estabeleceu regras rigorosas para proteger as tartarugas marinhas e seus locais de nidificação, resultando em esforços ativos de conservação. Voluntários e organizações trabalharam incansavelmente na limpeza das praias, monitoramento dos ninhos e conscientização do público sobre a importância de proteger essas espécies ameaçadas.
Como resultado, tartarugas como a tartaruga de couro e a tartaruga verde agora prosperam, nidificando em números recordes ao longo da costa da Flórida. Não é incrível ver um efeito tão positivo na vida selvagem graças a esforços determinados e à legislação? Você já se perguntou por que o Pato Donald nunca usa calças? Essa pergunta intriga os fãs há décadas e até gerou debates. Criado por Carl Barks, o Pato Donald se tornou um personagem querido desde sua estreia. No entanto, sua característica de não usar calças gerou discussões sobre o que é apropriado para o conteúdo infantil. Alguns pais e críticos se preocuparam que um personagem sem calças pudesse passar a mensagem errada para as crianças sobre roupas e boas maneiras. Apesar dessas preocupações, as aventuras do Donald em quadrinhos e desenhos animados continuaram. Curiosamente, a ideia de que o Pato Donald foi proibido por não usar calças se tornou um mito que ainda circula e diverte as pessoas. Isso acrescenta um charme ao seu personagem, lembrando-nos que, às vezes, um pouco de absurdo torna a história inesquecível. Então, da próxima vez que você ver o Donald caminhando em seu traje de marinheiro, poderá apreciar as discussões que ele provoca. Você já se perguntou por que Andy Warhol amava a missa? Apesar de ser um dos artistas mais famosos do pop art, Andy Warhol tinha crenças religiosas profundas que moldaram sua vida. Como católico praticante, ele nunca perdia uma missa aos domingos. Essa dedicação refletia não apenas sua fé, mas também sua crença na importância da comunidade e do serviço. Warhol também ajudava ativamente em sopas comunitárias, apoiando os necessitados e vivendo o espírito de compaixão que tanto valorizava. Curiosamente, ele até ajudou a converter pelo menos uma pessoa ao catolicismo, mostrando o quanto compartilhava suas crenças. A vida religiosa de Warhol pode parecer surpreendente, considerando sua arte vanguardista, mas ele soube unir o sagrado e o moderno, demonstrando que fé e criatividade podem coexistir harmoniosamente. Sua vida nos lembra que a espiritualidade pode inspirar até os artistas mais inusitados. Você não vai acreditar nessa lei de direção no Alabama. No Alabama, existe uma regra incomum que proíbe dirigir com os olhos vendados. Essa lei estranha nos faz pensar sobre o que poderia tê-la inspirado. Será que alguém realmente achou que dirigir com os olhos vendados era uma boa ideia? A existência dessa regra aponta para uma história curiosa de comportamento imprudente. Para dirigir, é essencial ver claramente a estrada, e com os olhos vendados você não vê nada. Essa lei nos lembra da importância da segurança nas estradas e pede aos motoristas que sejam responsáveis. Embora possa parecer engraçado, as regras de segurança muitas vezes surgem de incidentes reais que causaram preocupação. Leis como essa, mesmo que hoje pareçam estranhas, foram criadas para proteger as pessoas de perigos. Quantas outras leis estranhas você acha que podem ter histórias parecidas? Acredite ou não, os triatlos Ironman são desafios épicos. Essas competições exaustivas testam os atletas ao máximo. 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona completa, tudo isso em sequência. Imagine-se mergulhando em águas frias, nadando quase 4 km. E depois subindo na bicicleta para pedalar mais de 180 km. E quando parece que não há mais como ficar mais difícil, você termina com uma maratona de 42,2 km. Essa combinação de natação, ciclismo e corrida não só testa a força física, mas também exige uma incrível resistência mental. Os atletas treinam por meses, aperfeiçoando suas habilidades em cada disciplina e se preparando para a exaustiva transição de um esporte para outro. A multidão os apoia, incentivando a determinação nesse desafio final de resistência. Então, o que motiva esses triatletas a aceitarem um desafio tão duro? A satisfação de superar seus próprios limites e realizar seus sonhos. Você sabia que a marcação com nitrogênio líquido é menos dolorosa? No mundo da marcação de gado, os métodos tradicionais costumam usar ferros quentes, que podem causar muita dor e sofrimento aos animais. Felizmente, a técnica moderna com nitrogênio líquido está mudando isso. Esse método inovador envolve a aplicação de nitrogênio muito frio na pele, resultando em um rápido congelamento e mínima dor e danos. As temperaturas frias matam as células sem queimar os tecidos ao redor, permitindo uma marca mais nítida sem o sofrimento da marcação quente. Além disso, é mais rápido e fácil para os fazendeiros, reduzindo o estresse tanto para os animais quanto para os trabalhadores.
Ao priorizar o bem-estar dos animais, a marcação com nitrogênio líquido mostra que podemos unir tradições com compaixão. Com os consumidores cada vez mais preocupados com o tratamento humanitário do gado, será que essa técnica pode se tornar um novo padrão para os pecuaristas em todo lugar? É gratificante pensar em como a ciência pode levar a melhores práticas que beneficiam tanto as pessoas quanto os animais. Você consegue imaginar que a ISS brilha tão intensamente? A Estação Espacial Internacional, ISS, é o terceiro objeto mais brilhante no nosso céu noturno, perdendo apenas para o Sol e a Lua. Ela orbita a Terra a uma velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por hora, e é um espetáculo incrível. Se tiver sorte, você poderá vê-la se movendo rapidamente pelo céu, parecendo um ponto brilhante que se desloca suavemente sem piscar. O melhor momento para observar a ISS é logo antes do amanhecer ou logo após o pôr do sol, quando a luz do Sol se reflete em seus painéis solares e módulos. Esta incrível nave espacial é um laboratório científico flutuante, onde astronautas realizam experimentos úteis para a vida na Terra e exploram futuros projetos espaciais. Na próxima vez que olhar para as estrelas, preste atenção a essa maravilha. Você já viu como ela desliza pelo céu noturno? Os peixinhos voadores movidos a hélio são brinquedos incríveis com controle remoto que trazem criatividade para a brincadeira. Esses dispositivos divertidos usam hélio para flutuar suavemente no ar, criando uma experiência única que combina elementos da água e do céu. Imagine um peixinho deslizando pela sua sala, subindo facilmente a novas alturas enquanto você o controla à distância. Esse design inovador permite que crianças e adultos façam competições em casa, desafiando amigos para ver quem consegue fazer seu peixinho voar mais alto ou passar por mais obstáculos. Não se trata apenas de flutuar, é uma alegria ver esses brinquedos coloridos dançando no ar, despertando a imaginação e o riso. Portanto, seja em um aniversário ou em uma noite aconchegante de jogos em família, os peixinhos voadores trazem uma reviravolta divertida para o tempo livre. Mergulhe na diversão e deixe sua criatividade fluir. Surpreendente, mas as choronas profissionais moldavam os funerais antigos. Em culturas antigas como Egito, Grécia e Roma, o luto era levado muito a sério, e as famílias contratavam choronas profissionais para expressar sua dor. Essas mulheres dedicadas não apenas faziam uma encenação, elas demonstravam uma tristeza profunda, incluindo choro, gritos e batidas no peito. Essa prática destacava a importância do luto coletivo e expressava respeito pelos falecidos. Muitas vezes, quanto mais intensamente as choronas se apresentavam, mais apoio a família sentia em sua perda. As choronas costumavam usar roupas especiais e seguir rituais específicos, o que intensificava a atmosfera do funeral. Essa atenção ao luto não apenas ajudava as pessoas a se conectarem com suas emoções, mas também fortalecia os laços na comunidade, tornando a perda uma experiência compartilhada entre amigos e familiares. Portanto, da próxima vez que você pensar em sociedades antigas, reflita sobre como elas expressavam o luto e qual era o papel dessas choronas em seus funerais. Você sabia que cerca de 15% dos usuários de iPhone andam com telas quebradas? É um número significativo se parar para pensar. É fácil não notar as trincas, especialmente quando você se acostuma com elas. Mas uma tela danificada pode causar outros problemas, como a diminuição da sensibilidade ao toque ou danos adicionais se não forem tratados. Não é apenas uma questão estética. Isso pode afetar o uso do celular para mensagens, navegação na internet ou fotos. Muitos ignoram as trincas achando que conseguem lidar com isso, mas isso também pode reduzir a proteção do aparelho. Se você faz parte desses 15%, talvez seja a hora de considerar um conserto. Afinal, uma tela limpa significa selfies nítidas, rolagem suave e uma experiência de uso mais agradável. Você sabia que o Unix mudou para sempre a computação? Em 1969, pesquisadores da AT&T iniciaram um projeto revolucionário que levou à criação do Unix, o primeiro sistema operacional que transformou nossa interação com a tecnologia. Antes do Unix, os sistemas operacionais eram frequentemente complicados e difíceis de usar. Mas esse novo sistema ofereceu uma maneira simples e eficiente de comunicação entre computadores e usuários. Ele foi projetado para multitarefa, permitindo que vários processos fossem executados ao mesmo tempo, o que foi um grande avanço para programadores e empresas.
Uma das características mais impressionantes do Unix é sua portabilidade. Ele pode ser facilmente adaptado a diferentes hardwares, tornando-o extremamente versátil. Essa flexibilidade permitiu que o Unix se espalhasse rapidamente e se tornasse a base de muitos outros sistemas operacionais, como Linux e macOS. Graças ao Unix, hoje desfrutamos de uma experiência mais amigável ao usar computadores, que gerenciam tudo, desde servidores até smartphones. Imagine um mundo sem essa tecnologia inovadora. Como seriam nossas interações diárias com os computadores hoje? Incrível, mas é verdade. Hemostáticos salvam vidas. Esse importante instrumento cirúrgico, desenvolvido no século XIX, mudou a maneira como os cirurgiões controlam hemorragias durante as operações. Antes da invenção do hemostático, lidar com sangramentos era difícil. Os cirurgiões usavam métodos ultrapassados, como esponjas e pinças, que eram menos eficazes e demoravam muito. O hemostático com grampo permite que os profissionais de saúde capturem os vasos sanguíneos de forma segura, reduzindo significativamente a perda de sangue durante os procedimentos. Essa inovação não apenas melhorou os resultados das cirurgias, mas também as tornou mais seguras para os pacientes. Imagine como seria passar por uma cirurgia séria, sem a possibilidade de controlar rapidamente a hemorragia. Um pesadelo. Graças ao hemostático, os médicos agora realizam operações com mais precisão e confiança. Sem essa ferramenta incrível, muitas vidas estariam em risco durante intervenções cirúrgicas. Como conseguimos lidar antes dessa invenção maravilhosa? Acredite ou não, o Sol é tão grande que caberiam cerca de 1,3 milhão de terras. Imagine, nosso planeta é apenas um pontinho comparado à bola de gás que sustenta a vida na Terra. O diâmetro do Sol é de cerca de 1,4 milhão de quilômetros, o que é aproximadamente 109 vezes maior que a Terra. Essa imensa dimensão significa que sua gravidade é incrivelmente forte, mantendo todos os planetas do nosso sistema solar, incluindo a Terra, em órbita ao seu redor. Se você conseguisse de alguma forma reduzir a Terra e jogá-la no Sol, seria como jogar uma bolinha em um enorme estádio. O tamanho e a massa do Sol geram o calor e a energia dos quais dependemos, tornando-o um verdadeiro gigante em nosso sistema solar. Não é incrível pensar em como uma estrela tão colossal sustenta a vida em nosso pequeno planeta azul? Fato surpreendente sobre o caminho global do sushi. Quando o Japão começou sua modernização no final do século XIX, o sushi se tornou popular fora de sua terra natal. Inicialmente, era um prato simples de peixe fermentado com arroz, mas com o tempo, o sushi se transformou em uma iguaria amada que conhecemos hoje. Em diferentes regiões, começaram a experimentar com ingredientes e sabores, resultando em criações criativas como os Rolls California e Nigiri. Com o aumento da popularidade do sushi ao redor do mundo, novos bares e restaurantes de sushi foram abertos, e esse prato se tornou parte de muitas culturas. Curiosamente, o sushi mantém sua essência, peixe fresco com arroz temperado, enquanto se adapta aos gostos e preferências locais. Essa combinação de tradição e inovação torna o sushi tão fascinante. Você já tentou fazer sushi em casa para explorar essa deliciosa arte culinária? Você consegue adivinhar o que realmente controla nosso corpo? Mais da metade do corpo humano é composta por bactérias. Na verdade, temos mais bactérias em nosso corpo do que células próprias, o que as torna uma parte importante de nós. Para se ter uma ideia, cerca de 56% de uma pessoa média é formada por esses pequenos micro-organismos. Eles não são apenas inativos, desempenham um papel vital na manutenção da nossa saúde, desde ajudar na digestão até proteger contra patógenos nocivos. Essas bactérias contribuem para o nosso bem-estar geral. Trilhões desses pequenos amigos habitam nossos corpos, e cada pessoa possui um microbioma único, que pode ser comparado a uma impressão digital feita de bactérias. Então, da próxima vez que alguém disser que somos principalmente humanos, lembre-os de que também somos uma comunidade vibrante de bactérias. Não é incrível como nossa saúde está ligada a esses habitantes invisíveis? Prepare-se para se surpreender com a resistência dos percevejos. Esses pequenos insetos não são apenas um incômodo. Eles têm habilidades impressionantes de sobrevivência. Você sabia que os percevejos podem viver até 1 ano sem se alimentar? Essa habilidade é especialmente útil quando as condições não são favoráveis para se alimentar. Quando uma fêmea de percevejo coloca até 300 ovos durante sua vida, isso leva a um rápido aumento da população. Imagine como uma pequena infestação pode rapidamente se tornar um grande problema.
Com seus corpos achatados e hábitos noturnos, os percevejos entram em nossas casas e podem se esconder nas menores fendas. Eles são mestres em se camuflar, o que os torna difíceis de pegar uma vez que se estabelecem. É por isso que a detecção precoce e a ação são cruciais. Você verificou sua cama recentemente em busca desses hóspedes indesejados? Você consegue imaginar quão profundo é o oceano? A profundidade média do oceano é de cerca de 3,7 quilômetros, o que é impressionante se você parar para pensar. Para comparar, se você pudesse empilhar 37 torres, elas mal chegariam à superfície. Essa profundidade é até maior que a altura do Monte Everest, que está a cerca de 8,8 quilômetros acima do nível do mar. A maior parte do oceano ainda não foi explorada, escondendo muitos mistérios e criaturas únicas. Estima-se que mais de 80% do oceano ainda não foi mapeado e está repleto de vida, desde os menores plânctons até as gigantescas baleias azuis. Cientistas e pesquisadores ao redor do mundo estão ansiosos para desvendar os segredos dessas águas profundas e escuras. Com o avanço da tecnologia, estamos gradualmente descobrindo histórias incríveis que estão escondidas sob as ondas. Apenas pense no que podemos descobrir na próxima vez. Você já pensou por que uma semana de trabalho mais curta aumenta a produtividade? Em 2019, a Microsoft fez um experimento ousado no Japão. Uma semana de trabalho de 4 dias em agosto. Essa mudança não foi apenas um passo para o desconhecido. Trouxe resultados impressionantes. Os funcionários relataram que se sentiram mais energéticos e focados, resultando em um aumento surpreendente de 40% na produtividade. Esse crescimento foi medido pelas vendas por funcionário, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Parece que, ao dar um dia a mais de folga, a Microsoft desbloqueou um novo nível de criatividade e eficiência. A ideia por trás desse experimento era simples: funcionários felizes trabalham melhor. Ao reduzir as horas de trabalho, mantendo o mesmo salário, a empresa buscou encontrar um equilíbrio que beneficiasse tanto os funcionários quanto os negócios. Outras empresas podem aprender com o sucesso da Microsoft e explorar modelos semelhantes para aumentar a satisfação e a produtividade dos trabalhadores. Difícil de acreditar, mas as impressões digitais são únicas. Cada pessoa tem impressões digitais tão individuais que até mesmo gêmeos idênticos têm diferenças. Essas pequenas linhas e curvas se formam enquanto o bebê ainda está no útero, influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente. Por exemplo, o movimento do líquido amniótico afeta o desenvolvimento das impressões, tornando cada uma delas única antes mesmo do nascimento. Sua singularidade faz das impressões digitais um método confiável de identificação em várias áreas, especialmente na justiça criminal e na segurança biométrica. As autoridades usam impressões digitais para resolver crimes, enquanto empresas aplicam sistemas biométricos para proteger dispositivos. Curiosamente, as impressões digitais nunca mudam com o tempo. Uma vez formadas, permanecem as mesmas durante toda a vida. Portanto, seja você um viajante ou um caseiro, suas impressões contam sua história única. Você já se perguntou quais foram as primeiras palavras no fonógrafo? Em 1877, Thomas Edison entrou para a história ao gravar a canção infantil Maria Tinha um Carneirinho em seu recém-inventado fonógrafo. Esse momento marcante deu início à tecnologia de gravação de som. Antes dessa inovação, o som só podia ser ouvido ao vivo. Não havia como gravá-lo e reproduzi-lo. O fonógrafo de Edison usava um cilindro coberto de folha de metal, onde as vibrações das ondas sonoras deixavam marcas. Ao reproduzir, essas vibrações se transformavam novamente em som. O ato simples, mas profundo, de recitar essa rima familiar não apenas mostrou a invenção de Edison, mas também abriu portas para inúmeras possibilidades na música, na fala e no entretenimento em áudio. Você consegue imaginar um mundo sem som gravado? Graças a esse momento inovador, agora desfrutamos de músicas, filmes e podcasts ao redor do mundo. E se eu te contar sobre a incrível transformação de Wutuan? No coração da China está Wutuan, uma vila abandonada que a natureza tomou de forma surpreendente. Um dia, aqui havia vida humana, e agora, a vila é um exemplo vívido de como a vegetação pode conquistar construções feitas pelo homem. Com o passar dos anos, árvores, cipós e plantas envolveram as paredes e telhados em ruínas, criando um espetáculo verde impressionante.
Essa transformação fez de Utuan uma cidade fantasma pitoresca, atraindo amantes da natureza e fotógrafos. Em vez de sons humanos, agora se ouvem o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros. A harmonia entre os velhos edifícios e a vegetação crescente cria uma imagem impressionante de resistência e renovação. Quando os turistas passeiam pela vila, podem ver como a natureza rapidamente recupera o espaço que antes era ocupado por pessoas. Utuan nos lembra da força do nosso planeta e da beleza que pode surgir do abandono, convidando visitantes curiosos a refletir. Que histórias essas vinhas podem contar? É verdade que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho? Isso é um fato incrível, baseado em uma coincidência cósmica impressionante. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está aproximadamente 400 vezes mais longe da Terra. Graças a esse equilíbrio surpreendente, o Sol e a Lua parecem ter tamanhos quase iguais do nosso planeta. Essa coincidência cria um espetáculo conhecido como eclipse solar total, quando a Lua passa diretamente na frente do Sol, cobrindo completamente seu disco brilhante. Imagine a emoção quando, por um momento, o dia se transforma em crepúsculo e as estrelas começam a brilhar. Durante um eclipse solar total, é possível até ver a coroa do Sol, um belo brilho de plasma ao seu redor, que brilha mais do que nunca. Esse espetáculo raro e inspirador nos lembra das maravilhas do nosso universo. Descubra a incrível Ponte Vermelha Carrick, em Irlanda do Norte. Esta maravilhosa ponte suspensa liga o continente a uma pequena ilha encantadora, oferecendo vistas deslumbrantes que vão te impressionar. Imagine-se caminhando pela vibrante Ponte Vermelha, cercada por vegetação verde e águas brilhantes abaixo. A Ponte Carrick não é apenas um caminho de um lugar a outro, é uma verdadeira aventura. Os amantes de emoções adoram a adrenalina sentida ao atravessá-la, percebendo a leve oscilação da ponte e apreciando as vistas panorâmicas da paisagem. Seja para um dia em família ou um passeio romântico, atravessar essa ponte será uma experiência inesquecível. Então, por que não levar um piquenique, pegar a câmera e visitar este lugar maravilhoso? A Ponte Carrick está ansiosa para te receber, pronta para mostrar a beleza natural da Irlanda do Norte.